O nosso tema de João tem sido Jesus como a luz do mundo, em João capítulo 8, e dando sequência, na realidade, no capítulo 9, onde ele fala que ele é a luz do mundo, e no capítulo 9 nós vemos um exemplo da atuação de Jesus Cristo em tirar um véu, a cegueira que é natural a todos nós. Então, antes de irmos para João 9, é importante que nós entendamos o mundo sob a ótica de Deus, porque naturalmente nós não conseguimos enxergar tudo. A visão do ser humano, física e intelectual, espiritual, é limitada. Nós naturalmente, por exemplo, não sabemos com certeza de onde nós viemos. Nós não podemos saber isso se não tivermos uma informação além de nós, que seria sobrenatural. E a Bíblia é um livro sobrenatural porque é o livro de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos perceber que a revelação desse Deus, Criador dos céus e da terra, em Cristo Jesus, ela envolve a ação de Deus em fazer com que o mundo possa enxergar o verdadeiro Deus. Um Deus que a gente vai ver que é acessível. É um Deus também que é humano, o Deus que se fez carne, mostrando que o propósito dele é ter comunhão com a sua criatura. E por isso ele vem. Então, em João capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então João está ligado com Gênesis, né? Ele identifica o Verbo como o Criador de todas as coisas e como uma das pessoas da Trindade. Ele fala assim: todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, que é Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo que é Deus é o princípio de toda a criação, é a causa da criação. Ele não pode ser criatura, porque ele fala aqui que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uma criatura não se cria, a criatura sempre é um objeto passivo, né? E sempre precisa, e isso a nossa mente exige, um Criador que não foi criado, um eterno. Mas onde entra a luz? Veja no versículo 4. Nele estava a luz. Nota que João, então, aqui já coloca no passado. Nele, no Verbo, que é Deus, o Criador de todas as coisas, o eterno, aquele que não é criatura, mas que criou todas as coisas, a vida estava nele. E já vimos isso também, que Jesus fala que assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho ter vida em si, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus é autoexistente, ele não precisa de nada nem de ninguém para a sua existência, diferente de nós. Nós existimos, mas precisando de toda a criação e favor e providência de Deus. Mas aqui, quando ele coloca no passado, isso é uma referência a nós, A vida era a luz dos homens. Então, o homem perdeu vida e luz. Então, é um fato, nós morremos. Todos nós aqui estamos caminhando para a morte, a não ser que Deus decida que a nossa geração de crentes seja a geração do arrebatamento. Mas nós vamos encarar a morte, ou pelo menos passar pelo seu vale, né? O vale da sombra da morte. Aí ele diz no versículo 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui é uma rejeição da humanidade, da criação humana, com referência a Deus, o Verbo. E o Verbo aqui, ele vai colocar que é o próprio Jesus, o Verbo que se faz carne. A partir do versículo 6 ele dá continuidade, focando o tema da luz. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz,
mas para que testificasse da luz. João, o impacto dele como profeta foi tão grande que alguns discutiam se João não seria o Cristo, o enviado de Deus, o profeta. E não João o apóstolo, mas João Batista, o batizador. E aqui João, o apóstolo, faz questão de dizer, olha, João não era a luz, ele veio para testificar da luz. E nós vamos ver que e vamos desenvolver o tema hoje em João 9, é como nós podemos identificar a partir da palavra de Deus, se nós realmente estamos na luz ou não, se conseguimos ver através da luz de Deus em Cristo Jesus, ou se continuamos cegos. E uma das características vai ser justamente essa, quando nós não conseguimos ver o verdadeiro Deus em Cristo Jesus, nós criamos ídolos para nós. Nós somos pessoas que sempre estamos buscando colocar a nossa fé em algo ou alguém. Naturalmente o ser humano tem essa inclinação. Todo ser humano tem essa inclinação religiosa. A religião é um fenômeno mundial. E ela não vê classe social, intelectual. Ela é um fenômeno que acontece em todo o mundo. Então João, o apóstolo, deixa muito claro que Jesus, o Verbo, é Deus, a luz, a vida, e que aquele profeta veio para testificar dele. No versículo 9, ainda falando de Cristo, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Deus, o Verbo, a luz, a vida, veio a este mundo. Ele diz estava, porque quando João escreve, Jesus já tinha voltado para a Jerusalém celestial, da onde ele veio. E diz, ele estava, mas o mundo não o conheceu. O mundo o ignorou. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Alguns acham que é uma referência a Israel. Eu já acho que é uma referência ao mundo que era seu. O contexto aqui ainda não amplia para Israel. A sua criação humana não o recebeu. Deus veio. E se ele fosse candidato, ele teria perdido. Ele nem ia para o segundo turno. Não iria. Ele foi rejeitado. Quem é que foi eleito no lugar dele, escolhido no lugar dele? Barrabás. A nossa inclinação é essa. A nossa inclinação é essa. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então ele diz que esses que o receberam, que conseguiram enxergar Cristo como o Deus eterno, Salvador, em que há vida e luz, ele diz, esses aí foram agraciados. Eles nasceram de novo, porque nós somos cegos de nascença, nossa cegueira é espiritual. O exemplo vai estar lá naquele homem de João 9. É uma obra da graça de Deus quando nós nos convertemos. E aqui ele fala que nós conseguimos enxergamos em Cristo. No versículo 14 fala, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda nesse tema da luz, João capítulo 3, ainda João discorrendo sobre isso, ele vai de novo mostrar que a questão do homem se manter afastado de Cristo é uma questão de escolha, é uma escolha pessoal. Entenda bem isso. A Bíblia vai colocar duas verdades que elas andam paralelas, elas não se misturam, não se contradizem. Uma das verdades que ela coloca é que aqueles que nasceram de novo conseguiram enxergar em Cristo Jesus a glória de Deus, aquele em que nós temos vida, luz, salvação. Mas eles foram agraciados, eles nasceram de novo. Não, eles não tiveram essa inclinação. Não foi a vontade da carne nem do homem,
Mas ele diz, foi segundo a vontade de Deus. Nós conseguimos ver, o salmista diz, na sua luz, nós vemos a luz. Mas por outro lado, ele vai colocar que o mundo não o recebeu. Não é que o mundo não conhece de Cristo Jesus. Conhece. Mas a questão é como o mundo o vê. E João 3, depois que ele fala, Jesus está pregando aqui para um fariseu, um cara que conhecia a palavra de Deus, um religioso conhecedor da Torá, que conhecia o único Deus, mas que não conseguia ver esse Deus, ele era cego. E olha só, em referência, Jesus falando de si na terceira pessoa, a respeito da vinda dele. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo, a humanidade cega. Lembrando que ele ama essa humanidade no estado em que ela está. Deus não ama apenas alguns, ele ama todos. Ele está falando do mundo como um mundo do perdido, do cego. Agora ele realmente tem o prazer dele naqueles que nasceram de novo. Efésios fala, né, que nós somos filhos amados, o mesmo título dado a Jesus Cristo. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, veja, qual é a nossa condenação? Veja o pecado que nos mantém na condenação. Que a luz, veja, ele não fala uma referência ao verbo, ele não faz uma referência a Deus. A gente sabe que a luz é uma referência ao verbo e a Deus, mas ele foca e dá ênfase a Deus como luz. A luz veio ao mundo, e os homens, note ali no versículo 19, os homens amaram, é uma escolha, é uma decisão de continuidade. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Odeia quem? Deus, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne. É uma escolha. É uma escolha pessoal. Aí ele continua dizendo: não vem para a luz. Todo aquele que faz o mal odeia a luz, não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Para que a gente não seja incomodado. É exatamente isso. A rejeição a Cristo é um ato consciente da vontade. De continuar na sua vida de obras más, e lembrando aqui que ele não fala qual obra que é uma vida pecaminosa. Às vezes alguns falam, é o pecado da prostituição, é o pecado da idolatria. Os pecados apenas eles refletem o nosso afastamento de Deus. Nós nos afastamos em Adão, caímos junto com ele, e o pecado de Adão e Eva foi desobediência. Daquele pecado vieram todos os outros, todas as ramificações. Quando Deus vem, o Deus que busca, ele busca Adão, ele busca Eva, ele busca Caim, não busca? Ele insiste até com Judas, para que Judas se arrependesse. Você vai ver Deus falando com ímpios, Balaão, o rei Acabe. Deus busca, mas o homem, ele rejeita. Essa aqui é um fato. Mas quando o homem aceita a luz, não é porque esse homem fez alguma coisa diferente ou ele é diferente, mas aconteceu um milagre, ele nasceu de novo. E é o que João 9 vai fazer como se fosse uma espécie de ilustração desse milagre aqui. As obras que nós não queremos que Deus mude, é uma opção. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. A partir do momento em que estamos na luz, nós conseguimos enxergar tudo, não é?
Aí então, tendo dito isso, eu quero dar mais um exemplo, antes de ir para João 9, que eu acho espetacular. Veja ali comigo, em 2 Reis, capítulo 6. Aqui, nós temos um outro evento bem interessante. E isso para nós serve como alento, irmãos, como esperança. Que mesmo nós crentes, mesmo nós não, nós crentes, conseguimos enxergar o sobrenatural. Ele está aqui cercado por um exército, Eliseu, e ele está com um assistente aqui. 2 Reis capítulo 6, versículo 15, diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Estavam cercados. Ele disse: Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Olha só isso. E orou Eliseu e disse: Senhor, Jeová, Jesus o Verbo, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que visão maravilhosa, né? E isso é o nosso Deus. Olha agora. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Eliseu levou todo o exército para a cidade cercada. E quando eles abriram os olhos, eles estavam todos cercados. E o rei falou: vamos matar? Ele falou: não, não vamos matar, né? Mas para que nós entendamos que para nós podermos enxergar algo que naturalmente nós não conseguimos ver, nós precisamos da atuação de Deus em nossas vidas. Olha, então agora vamos para João 9. Enquanto vamos lá, eu gosto de lembrar um exemplo de um homem que enxergava, mas não via. Porque o texto é isso aqui: um homem que não enxergava e começou a ver, e os homens que enxergavam, mas não queriam ver. Então já estudamos aqui, já vimos sobre a questão do pecado, que nem todo pecado é resultado de pecados particulares. Nós vimos também que Jesus, fazendo esse milagre, estava comprovando as profecias do Antigo Testamento, que mostravam que através do Messias, o servo, ele faria com que os cegos pudessem ver. Mas aqui não foi apenas uma cura da visão física. Aqui foi um grande milagre, e esse milagre ele vai ilustrar o processo de conversão. E o primeiro, e vendo o correlato, o paralelo com João 1, nós podemos entender primeiro que sempre o processo da conversão vai começar com a inclinação do Verbo de Deus, Jesus Cristo, para o cego representando aqui a humanidade. Tanto que o texto diz no versículo 1, capítulo 9, versículo 1, passando Jesus viu um homem cego de nascença. Você não vê aqui que o cego está pedindo nada, o cego não pede nada para ele, o cego não fala nada. Mas aí no versículo 4 ele revela aos seus discípulos, porque aquele encontro não foi casual, foi proposital. Aquele cego estava ali porque Deus o trouxe ali. E assim é também a nossa conversão. Deus se inclina na nossa miséria e Ele faz com que a nossa vida em um ponto cruze com Ele. Eu entendo bem isso, porque eu lembro, eu já converti adulto e consigo enxergar a minha vida assim. E você que talvez converteu numa família já cristã, como criança, você tem que entender que mesmo o seu processo de nascimento ali facilitou também a sua conversão. Ele não muda, pode mudar um pouco do tempo da história, mas quando ele olha aquele cego, ele diz o seguinte no versículo 3, que naquele cego
seriam manifestas as obras de Deus. E ele fala, eu tenho que fazer a obra de Deus. E qual que é a grande obra dele? Era enriquecer os pecadores? Construir templos? Não. Ele falou que a obra dele era a salvação. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E é uma salvação completa. Não entenda apenas, nós usamos muito a salvação da alma. A redenção de Jesus Cristo, irmãos, é uma redenção completa. Ele, quando nos salva, ele nos salva só do poder do pecado, da escravidão ao pecado. Ele faz com que a gente consiga ver a nós mesmos, o mundo, a Ele. Ele vai mudar o nosso caráter, lembra de aqui de dentro para fora. Ele muda tudo. É uma redenção completa. E não apenas a gente ter certeza que se morrer vai estar com o Senhor na Jerusalém celestial. A vida aqui muda. E isso é evidente para o verdadeiro crente. A vida do crente muda completamente. Bom, no versículo 6, ele vai fazer um milagre usando um barro. Ele faz lodo, coloca nos olhos do cego e fala, vai lavar no tanque de Siloé. Já vimos isso lá em Gênesis. O tanque daquele que é o enviado por Deus, o Messias. Por que ele fez com lodo? Eu não tenho a resposta definitiva. Eu vou dizer para você o que eu acho. O que eu acho que aconteceu, porque aquele homem, ele foi gerado cego, ele nasceu cego, não foi um acidente. Ele não tinha visão. Eu acho que o que Deus fez foi dar novo globo ocular para ele. É como ele fez Adão do barro. É o que eu acho. Ele pegou aquele barro, colocou nos olhos dele e deu não só fez ele enxergar, deu um novo olho para ele. Tudo. O que eu acho que aconteceu ali foi um grande milagre. E só que ele encontra esse homem, fala, vai, e você lava. E ele faz no tanque, você lava, e aí ele voltou vendo. Quando ele volta vendo, nós temos já o processo. Quem ele vê? Ele vai ver Jesus. Mas também, ele vai ver agora um mundo totalmente novo. Ele vai conseguir enxergar seus pais. Ele vai conseguir enxergar os seus líderes espirituais. Ele vai conseguir enxergar os fariseus, aqueles que ensinavam a palavra de Deus. E um outro fato, ele enxergando, não só consegue enxergar, agora ele vai ser visto de uma maneira totalmente diferente. Ele não é mais aquele cego que mendigava, que era digno de dó. Ou talvez até um sentimento de culpa dos pais que achavam que pecaram e o filho nasceu cego. Tudo isso aqui vai mudar. E isso aqui vai ilustrando, lembrando que aqui ele ainda não se converteu, viu? Ele vai se converter lá na frente, quando ele faz a grande declaração de fé. Mas veja então que esse processo que começa com Cristo Jesus, agora ele vai, se a gente acompanha o cego, você e eu nos identificamos nele. Primeiro, como é que a gente sabe que nós enxergamos? Primeiro que a gente conseguiu ver Jesus, totalmente diferente, não é mais um personagem de um livro. Eu estou lendo um livro muito bom, fala sobre Napoleão, Dom João e outras figuras históricas. Eu nunca vou conhecê-los, nunca vou conhecê-los. Mas eu conheço Jesus, não apenas na história da Escritura. Eu tenho intimidade com Jesus Cristo e eu sei que eu vou vê-lo. Aqui, quando ele enxerga Jesus, ele vê Jesus, começa a desencadear algumas coisas. Aquele que se converte e começa a enxergar o mundo em Cristo ou a partir de Cristo, ele vai ser visto de uma maneira diferente. No versículo 8, nota: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. E ele dizia o quê? Sou eu. E diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Nota, e a vida, o caráter,
o interior, Jesus fala sobre o olhar, em Mateus, né? Ele fala que os olhos são como janelas da alma, né? Porque se nós temos luz no nosso interior, os nossos olhos vão brilhar. Se os nossos olhos são trevas, é uma treva enorme, porque é como uma janela realmente. Aqui aquelas pessoas, ele está enxergando. Você que enxergava, você que era cego, sou eu. Aí vem a próxima pergunta: como? Isso aconteceu com você? Veja bem, se você se apresenta como um cristão, um filho de Deus, alguém que está na luz, e a sua vida não mudou como? Não mudou em relação aos relacionamentos. Relacionamento primeiro com Deus, de ver Cristo Jesus como Ele é. Porque nem sempre, eu já falei sobre isso, o testemunho de conversão é o mesmo. Nem sempre a minha caminhada até a conversão é diferente de alguns aqui. Mas uma coisa muda, e principalmente o que nós vamos ver ali, no final do texto, principalmente em relação a Cristo. Mas há uma mudança, mesmo que não seja uma mudança drástica em relação a algum tipo de pecado, há uma mudança. E as pessoas que estão ao redor, que conheciam você nas trevas, elas conseguem identificar. Esse rapaz, né, que se converteu, eu sempre achei um rapaz muito bacana. A gente tem uma afinidade, a gente percebe isso, né, quando falando com um jovem ou com outro. E eu tenho certeza agora que, embora talvez ele não tenha uma vida pecaminosa, as pessoas vão mudar, vão enxergar isso. E à medida que vai essa notícia sobre esse milagre nesse homem, lembrando que ele não podia fazer nada com relação a si, mas que foi uma obra miraculosa de Deus, mas ele tinha uma resposta muito direta, no versículo 11. Ele respondeu e disse, como lhe perguntaram: como se te abriram os olhos? O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me vi. Ponto final. Ele não conhecia tudo ainda sobre Jesus. Então como é que aconteceu? E quando alguém pergunta sobre você, vamos supor que você seja um novo crente, talvez você não conhece muitas coisas da Bíblia, mas o crente sabe de uma coisa: eu fui salvo por Jesus. Ele não fica enrolando. Ele fala assim: olha, eu fui batizado, então eu fui salvo. Batismo não salva ninguém, senão Judas teria sido salvo. Participar da ceia também não salva ninguém, porque também Judas participou da ceia. Obras não salvam ninguém. O discurso, o testemunho do crente é simples: Jesus fez isso comigo. Eu ouvi a mensagem de Jesus Cristo, do arrependimento, criei, e agora eu consigo ver, agora eu sou salvo. Ele continua: onde está ele? Não sei. E Jesus se afasta. Eu não sei, não está ali. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. Veja agora, ele é visto, ele vê os seus conhecidos, e agora ele vai conhecer a sua liderança teológica, espiritual. E ele vai perceber uma coisa: que os seus líderes religiosos eram cegos. Quantos aqui não abandonaram a religião antiga? Eu lembro quando eu me converti, os meus pais falaram assim: o pastor fez a sua cabeça, você está abandonando, nós te batizamos, meu filho. E eu agradeci. Eu falei: pai, mãe, eu agradeço, porque vocês fizeram por amor, vocês não fizeram por maldade. Mas eu era um bebê, e eu não estou seguindo o pastor, vocês me conhecem. Eu falei para eles: eu me converti a Jesus Cristo, eu não estou seguindo uma religião, Jesus Cristo me salvou. E depois você começa a perceber os erros, né, de um sistema religioso que você vai seguindo. E esse sistema religioso que ele vai ser confrontado com ele, é um sistema que foi pervertido. Cristo e Moisés, que deram a lei, foram leis de Deus, leis divinas. Só que aquelas pessoas foram interpretando de maneira errada. Para eles, por exemplo, um homem que não era homem de Deus,
é porque não guardavam o sábado. E o que Jesus Cristo fez? Curou, fez um milagre que não poderia ser negado, mas eles estavam cegos. E guarde bem essa questão religiosa, sabe por quê? Põe na sua mente isso, porque em João capítulo 10, Jesus Cristo vai fazer um discurso sobre líderes religiosos e chamá-los de salteadores. Salteadores. Bom, continuando ali, ele chega, é levado ao Sinédrio, versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs lodo sobre os meus olhos, lavei e me vi. Ele repetiu, não muda. Jesus sempre salva de uma maneira só. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. A guarda do sábado era um mandamento, é um mandamento de Deus, que refletia a criação, quando Deus descansou no sétimo dia, e refletia também, fazia lembrar o dia da redenção, da Páscoa, que foi no sábado à tarde, né, que os judeus saíram, foram libertos do Egito. Era um dia para ficar em casa e lembrar de Deus como Criador e Redentor, e mostrar quem? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo é o Verbo Criador, Cristo é o Redentor, é a Páscoa. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 5. Eles pegaram o mandamento do Criador para acusar agora o Criador, o Verbo que se fez carne, de não ser homem de Deus. O que ele fez de errado no sábado? Nada. Ele fez um gesto gracioso. Isso aqui, gente, e vamos intercalar, mostra a nossa cegueira. Quando nós somos escravos de regras, dogmas religiosos. Quando a pessoa ela se torna radical, não só em religião, porque tem partidos políticos, tem pensamentos políticos, tem seitas, né, que são verdadeiras religiões, que as pessoas usam aquilo lá como tudo na vida dela. Quando uma pessoa está em trevas, ela é escrava de um sistema, mesmo que esse sistema tenha leis boas. Tanto que eles fizeram uma avaliação de Deus, que é o Senhor do sábado, porque ele fez um milagre no sábado. Ele não é de Deus, ele não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais coisas? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer o cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu ele: profeta. Primeiro, ele sabia que Jesus era um homem, e ele é homem, o Verbo se fez carne. Agora, ele fala uma coisa eu também sei: ele é profeta, ou seja, ele é enviado de Deus, ele é um homem de Deus. Nota que o conhecimento, esse que vê agora, está se aprofundando mais a respeito de Cristo Jesus. Nós não voltamos mais, é como aquele apelo que Jesus Cristo fez em João 6, vocês não vão embora também? Aí Pedro falou: para onde nós vamos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. O crente, irmãos, às vezes nós desanimamos, não é? Desanimamos, mas não somos destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Mas nós não conseguimos enxergar ninguém além de Cristo como nossa esperança de vida. Não conseguimos. Nós não nos enganamos. Até Jesus falou que quando viesse o anticristo, ele falou assim, se ele pudesse, ele enganaria os escolhidos. Se ele pudesse. Mas ele não pode. Por quê? Paulo fala que quando nós tivemos o conhecimento de Cristo Jesus, ele fala de todo o passado farisaico dele. Ele fala: eu era descendente da tribo que veio o primeiro rei, de Benjamim. Eu obedeci à lei, ninguém podia me chamar a atenção. Hebreu de hebreus, ele fala: mas quando eu conheci Jesus Cristo, tudo que para mim era valioso, considerei, ele falou o quê? Refúgio, literalmente esterco, por causa da excelência do conhecimento de Cristo. E Paulo
enxergava. Mas quando Jesus se revelou a ele, Paulo ficou cego. Paulo ficou cego. E depois que ele foi curado da cegueira, nunca mais retrocedeu. Essa é a história. Nós vamos conhecendo Cristo mais e mais, mas o crente verdadeiro, ele não retrocede. Ele não se torna mais cego. No versículo 18, os judeus, porém, não creram a seu respeito que tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo aos pais: este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, nasceu cego, e como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Eu gostei muito desse diálogo. É um diálogo bem franco, né? A pergunta, o menino já é adulto, por que você está perguntando para nós? E aqui vem uma outra característica daquele que era cego e vê por Jesus Cristo. Não só as pessoas que estão de fora percebem essa mudança, a sua família percebe essa mudança, porque é dentro de casa onde nós vivemos verdadeiramente a nossa fé. É dentro de casa. É dentro de casa. A gente pode ser hipócrita lá fora. Em casa a gente pode tentar ser, mas os filhos sabem da fé dos pais, os pais sabem a fé dos filhos. E eles confirmaram. Eu não sei como ele mudou, mas eles estavam com medo de falar, porque eles sabiam que foi Jesus. Mas eu sei, nós sabemos, nosso filho era cego e agora vê. E daí eles chamam de novo. No versículo 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha, Cristo já havia dito uma coisa: quando nós nos convertemos, nós vamos pagar um preço, não pela conversão, mas vamos pagar um preço pela nossa vida cristã. Ele falou assim: olha, quem quer ser meu discípulo tem que calcular, assim como alguém que vai fazer a guerra, ou alguém que vai construir uma casa, tem que calcular. Porque quem não está disposto a abandonar pai, mãe, a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então quem enxerga, ele vai conseguir entender que a sua vida complicou. Porque nós vivemos, se a gente fala como brasileiro, nós vivemos num país que é difícil ser cristão. Olha, nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Cristãos estão sendo mortos. E como cristãos são todos, católicos ou não, para eles são cristãos. Mas a nossa luta ainda, não sei como vai ser, ainda não é assim. A nossa luta é uma luta também difícil, não é com a arma na cabeça, mas é com um sistema de vida que é imoral, lascivo, desonesto. Nós sempre estamos brigando lá, né? É certo, é errado, fazemos isso, não fazemos isso, não é? O nosso sistema, a comunidade da família brasileira, o país é difícil. Então, aqui eles falaram: olha, se confessar Cristo, vai ser expulso. E ele vai estar diante de uma decisão ali de continuidade. Diante, no versículo 24, ele chama a segunda vez: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, disse: se é pecador, não sei. Mas uma coisa sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. O discurso dele não vai mudar, porque o que Cristo fez, ele bem sabe. Que agora a sua dedicação, a sua gratidão é a Cristo. O que você fala, ele falou, o que você fala, eu não sei não. Mas eu sei de uma coisa: eu conheci a graça em Cristo Jesus. Uma coisa eu sei e não vai mudar. Ele continua dizendo: como te abriu os olhos? Respondeu: já vou-lo disse, não ouviste? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele seja tu, nós porém somos discípulos de Moisés. Neste momento ele foi
literalmente amaldiçoado, ele foi expulso. Olha, eu quero dizer mais um fato aqui sobre os que estão nas trevas. São pessoas que não toleram ouvir a verdade. Que a sua crença, quando nós estudamos a Bíblia, eu já fiz estudos, muitos estudos. Alguns se converteram e outros simplesmente pararam. Porque chegou num ponto que tocou na sua crença errada. Já abri Bíblias com outras pessoas, mostrei, não havia argumento contrário, mas a pessoa decidiu ficar no erro. Eles ouviram isso, então você sai fora. Foi expulso. Nós sabemos, no versículo 29, que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Eles sabiam, Jesus falou, já tinha falado para eles. Eles não queriam reconhecer. O homem respondeu e disse: nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Olha a ousadia dele. Você vê esse homem crescendo. Ele falou: eu não sei se é pecador, mas agora ele fala: ele não é, porque ele fez comigo o que não está registrado. Ele abriu os meus olhos. Ele não pode ser pecador, ele tem que ser um homem de Deus. E olha a reação. Responderam e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. E expulsaram. Aqui eu quero também fazer uma pontuação, irmãos. A Brendinha aqui, Claudiane Janete deve estar sorridente, né? Orgulhoso. E é essa idade dando aula, né? Ela sabe muito mais de Deus do que um doutor em filosofia descrente. Ou você duvida? Uma criança, ela vai conhecer muito mais de Deus. Jovens, se você vai para uma faculdade ou já fez, não se iluda com titularidade acadêmica. Esses homens aqui eram doutores na lei, mas eram cegos. Eles não conseguiam enxergar Deus ali na sua frente, não queriam enxergar, e nem as obras de Deus no homem. Então nós não temos que nos sentir inferiores. Ele falou: você nasceu em pecado, você é um pecador miserável, nós não, e você quer nos ensinar? Olha o orgulho. Então ele é expulso. Quando ele é expulso, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? É aqui o ponto central. Ele abriu os olhos daquele homem para quê? Para ele ficar vivendo uma vida à toa e fazer tudo que ele queria. Ele abriu os olhos daquele homem para que ele pudesse enxergar a pessoa mais magnífica, que pudesse ele enxergar a razão da sua existência, que ele pudesse enxergar um futuro com esperança, que ele pudesse divisar Deus, a eternidade, na Jerusalém celestial. Crês tu no Filho de Deus? Foi a pergunta de Jesus. É a pergunta para que ele abre os olhos e faz essa pergunta. Para quê? Ele diz no 36: quem é ele, Senhor? Para que nele creia. E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Já estudamos isso em João 5,18. Que esse título Filho de Deus, na teologia judaica, era o mesmo que dizer que ele é Deus. É como se ele falasse: você crê no Deus que encarnou? Ele: quem é? Sou eu. Eu estou falando com você. O crente é aquele que Deus abre os olhos. Ele não só vê Deus, ele ouve a voz de Deus. Ele tem uma vida de intimidade com Deus que começou muito antes. Ele sabe que Deus marcou o encontro na vida dele. Ele sabe que Deus fez um grande milagre na vida dele. Ele vai conhecendo mais desse Deus, até chegar no momento, no versículo 38. E ele disse: creio, Senhor. E fez o quê? O adorou.
Adoração, Jesus falou, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não era uma coisa religiosa, agora era fruto de um milagre de Deus. A grande diferença, gente, é o nosso relacionamento com Deus. As pessoas percebem, porque nós temos intimidade. As pessoas vão não nos usar como se fosse sumos sacerdotes, mas eles falam, você tem uma intimidade com Deus. Quem não se converte, ele sempre pede oração. Não estou dizendo que o crente não pede oração por si, mas quando a pessoa não tem intimidade com Deus, ela sempre está pedindo oração, dependendo da oração do outro, porque ele não tem intimidade, ele não vê Deus em Cristo Jesus. Ele vai precisar de um monte de medianeiras e medianeiros, porque ele não tem essa intimidade com o Senhor. Deus não falou com ele ainda, Deus não abriu os olhos dele ainda, ou dela. Portanto, essa adoração verdadeira ainda não existe. Existe aquele sistema religioso, mas esse aqui não. Aí nós terminamos no versículo 39, 40 e 41. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. E aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Jesus disse-lhes: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Eles entenderam bem. Eles eram cegos porque eles decidiram não enxergar aquilo que estava muito claro diante deles. E Jesus falou: se vocês fossem cegos, não tivessem ouvido, visto e conhecido, não haveria pecado. Qual o pecado? De rejeitar a luz. Mas agora vocês dizem que vocês veem, e o pecado de vocês permanece. E ele já tinha falado antes: se vocês não se converterem, não se arrependerem dos seus pecados, vocês morrerão nos seus pecados, e onde eu estiver, vocês não podem estar. Aqueles que eram religiosos não conseguiam ver. Depois Jesus vai dar uma continuidade nesse ponto. Eu quero terminar convidando cada um de nós a fazer essa análise da nossa trajetória na luz. Houve realmente um tempo em que você pode dizer: aquele dia eu comecei a enxergar Jesus, que culminou numa vida de verdadeira adoração? Ou você é apenas um religioso que tem uma relação muito formal com Deus, que não quer mudança na sua vida, quer continuar nas suas obras erradas, por isso vai continuar em trevas? Então saiba que você, assim como aqueles fariseus que hoje estão no inferno, é o único responsável pela sua própria condenação, porque Deus nos faz enxergar para que nós o vejamos e o adoremos. Mas aqueles que não querem ver, Ele deixa permanecer no seu estado, e serão julgados assim. Vamos todos baixar as nossas cabeças e vamos fechar os olhos e orar. Senhor, eu lembro do que Balaão, que foi um falso profeta, disse, ou que disse a respeito dele: o homem que fecha os olhos, ou que enxerga com os olhos fechados. Senhor, nós sabemos que só podemos conhecer o Senhor na beleza da Tua santidade, da Tua pessoa, por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre o Senhor e a humanidade. Te louvamos porque o Senhor se revelou ao mundo, Hebreus diz, de uma maneira expressa e perfeita em Cristo Jesus. Te louvamos por aquele dia em que o Senhor, como fez conosco, fez com aquele cego, nos encontrou, abriu a nossa visão, para que conhecêssemos como homem, profeta, Deus e aquele que tira os nossos pecados. E te louvamos porque agora podemos ver quem somos, quem éramos, as pessoas ao nosso redor, e por isso te louvamos, porque podemos divisar a eternidade
sabendo que quando partirmos daqui, veremos o Senhor assim como o Senhor nos vê. Bendito seja o Senhor, desde agora e por toda a eternidade. Amém e amém.